Muito bom dia para você aí de casa nessa segunda-feira, 2 de julho. Uma ótima semana para você, viu? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Arroz e feijão mais caros. Principais alimentos consumidos pelos brasileiros tiveram alta nos preços. Estudo aponta aumento do desmatamento no Cerrado. Helicóptero é usado em mapeamento de favelas no Rio de Janeiro. Insegurança no transporte público. Aumentam casos de arrações em pontos de ônibus. E os flagrantes do tráfico de drogas em plena luz do dia em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre uma das frutas mais versáteis do cardápio do brasileiro, viu? A banana, é isso mesmo, é ainda na edição de hoje. Portanto, você não pode. Famílias que moram na região oeste do Rio de Janeiro estão no meio de uma guerra por poder que já dura mais de 5 dias. Olha só a situação. Foi mais uma madrugada de medo no Morro do Jordão, na Taquara. Os confrontos entre traficantes e milicianos na comunidade da Zona Oeste do Rio começaram na quinta-feira. O fim de semana também foi violento em outras comunidades do Rio e da região metropolitana. Na zona sul da cidade, moradores de Copacabana gravaram a sequência de disparos na comunidade Pavãozinho. Tiros também foram ouvidos no bairro vizinho de Ipanema. Policiais da UPP fizeram uma operação no Morro do Cantagalo. Agentes do Batalhão de Ação com Cães localizaram uma casa usada pelo tráfico de drogas. Com o auxílio dos cães farejadores, eles apreenderam vários tabletes de maconha escondidos numa das paredes, além de 2 rádios transmissores e um suporte para a metralhadora. Ninguém foi preso. Em Niterói, moradores também foram surpreendidos com um barulho de tiros no bairro Santa Rosa. A polícia foi acionada, mas não houve relatos de feridos. E 2 casos de atropelamento em São Paulo deixaram 2 famílias inconsoláveis. Em um dos casos, a suspeita é de que o motorista estava participando de um racha. No cemitério, amigos e familiares estavam indignados com o motorista que atropelou a empregada doméstica Maria de Fátima dos Santos, de 47 anos. Ele não matou uma barata, vamos colocar assim, né? Ele matou um ser humano, ele matou uma mãe de família. Uma mãe que levantava todos os dias 5 horas da manhã para ir trabalhar. O acidente foi nessa avenida movimentada, na zona leste de São Paulo. A suspeita é de participação num racha. O motorista fugiu e agora é procurado pela polícia. Veículo em alta velocidade e ultrapassagem. Foi isso que contou uma testemunha aqui na delegacia. Para ele pegar ela dali, ó, para jogar numa altura até aquele fio, vinha a milhão. No mesmo final de semana, o motorista Mohamed Zogbi, de 33 anos, que atropelou uma família na faixa de pedestres numa avenida da Zona Sul, teve a prisão decretada pela Justiça. O teste de bafômetro deu negativo. Testemunhas dizem que o comerciante estava bem acima do limite de velocidade e tentou escapar. Você tentou fugir do local do acidente? Jamais. A Prefeitura de São Paulo nega que o semáforo estivesse quebrado. Cristiane Coelho, de 43 anos, a filha dela de 9 e o bebê de 1 ano e 5 meses morreram. O outro filho de 9 anos está internado nesse hospital. O quadro dele é estável. O motorista vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal. Que ele pague porque ele fez. Porque ele destruiu uma família inteira. Difícil começar a semana com uma notícia assim, né? Agora, olha esse absurdo. Assaltantes fizeram um arrastão dentro de um hospital infantil em Belo Horizonte. Algumas vítimas conseguiram se proteger se trancando no banheiro. O BOPE foi chamado para fazer uma varredura no local. O Batalhão de Operações Policiais Especiais só saiu depois de confirmar que os 2 assaltantes já haviam deixado a unidade de saúde. Várias pessoas assustadas atravessaram a Avenida Amazonas, uma das principais da cidade, e se abrigaram em uma igreja.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Segundo funcionários do hospital, 2 homens armados chegaram e anunciaram o assalto. Um ficou na recepção, o outro foi até a cozinha, onde exigiu os celulares dos funcionários. Depois continuou pelos corredores da unidade de saúde em busca de outros objetos. Vários telefones foram levados. De acordo com a PM, pacientes e funcionários se trancaram nos cômodos como forma de proteção. Elas ficaram abanando na janela, gritando por socorro, e as pessoas que viram do lado de fora acionaram a polícia militar através do 190. Foi aí que nós entramos em cena. O Hospital Associação Beneficente da Criança, que fica no bairro Barroca, na região oeste de Belo Horizonte, tem capacidade de 30 leitos. Havia 13 pacientes internados. Um deles era o neto desta senhora. A criança de 8 anos está com bronquite, sinusite e dengue. Ela conta que todos se esconderam no banheiro. Nossa, eu tremia, meu neto chorava tanto, eu calma. Os ladrões fugiram. Ninguém ficou ferido. O hospital é do SUS. É só gente pobre, gente que não tem condição. Que país é esse que nós estamos? É só dar os pobres. Que país é esse, né? E um incêndio destruiu pelo menos 70 barracos em uma comunidade da zona norte da capital paulista. No vídeo feito com o celular por um morador, dá pra ver a altura das chamas. Taca água, pelo amor de Deus, irmão! Este outro vídeo mostra o trabalho da primeira equipe do Corpo de Bombeiros. O fogo já tinha se alastrado pelos barracos. Moradores desesperados que não conseguiram pegar os pertences. Deu pra tirar nada, mano. O combate ao incêndio foi feito por 60 homens e 20 viaturas do Corpo de Bombeiros. As equipes trabalharam em 2 frentes. Uma nessa rua e outra na rua de trás, onde nossa primeira preocupação ali era com vítimas e botijões de incêndio, algum risco a mais que pudesse explodir. Este morador diz que o fogo começou em uma área de depósito de lixo, no meio da comunidade, que fica na zona norte de São Paulo. Uma área com muito lixo e muitos barracos grudados um no outro. Aí, de repente, começou e alastrou para tudo. Vanessa e os 2 filhos pequenos tiveram que sair correndo, sem levar nada. Nós só saímos com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo, e ainda consegui tirar o cachorrinho só. Seu Elias também estava com os filhos em casa. Ficaram apenas com a roupa do corpo. Eles tinham os chinelinhos dele, os tênisinhos tudinho. Queimou tudo. As equipes levaram cerca de 1 hora para apagar as chamas. O fogo já foi contido e os bombeiros fazem agora o trabalho de resfriamento aqui do local. A gente consegue notar muito material inflamável, tem muita madeira, papel, plástico, muitos resíduos aqui no local. Os moradores dizem que pelo menos 70 moradias foram atingidas pelo incêndio. Os bombeiros dizem que não foi possível determinar onde o fogo começou. Tem pra onde ir. As crianças, eu vou ver se alguém da minha família leva. E a semana começou com muita tragédia, hein? Bom, e voltamos a falar do caso Vitória. Um trecho do depoimento do servente de pedreiro que está preso suspeito de participar do crime foi divulgado. No material, ele revela uma das versões para o assassinato. O servente de pedreiro Júlio César Lima está preso desde o dia 15 de junho. Ele foi o primeiro suspeito detido depois do desaparecimento de Vitória Gabriele, de 12 anos. À polícia, Júlio deu mais de 12 versões sobre o que aconteceu. Em um dos depoimentos divulgados neste fim de semana, ele contou que estava com um casal, Bruno e Maiara, e juntos pegaram uma menina em uma rua de Araçariguama, no interior de São Paulo. Vamos dar uma volta, achei que ele estava indo para poder buscar droga. Fui com ele em Itapevi, já fui com ele em São Roque para buscar drogas. Quem estava no carro com ele? Tava ele e mais uma moça. E essa moça quem que é? Eu não conheço, senhor. Sabe o nome? Não, senhor. Ele conta que suspeitou do comportamento do casal. É o que eu sei, senhor, o que eu vi, o que eu presenciei, senhor. O que você presenciou? Chegou lá, viu a moça lá, aí começou a comentar, cochichar, né? Cochichar com quem? Com a moça. Cochichar o quê? O senhor, cochichando igual eu tô falando com o senhor assim, bem baixinho. Eu não tava lá no banco de trás, senhor, não deu nem pra mim escutar, senhor, não consegui entender, senhor. Minutos depois, uma menina teria sido colocada no carro. Aí pegou a menina, colocou dentro do carro. E nisso a gente pegou a menina e embora. Como que é essa menina? A morena, no cabelo dela é meio castanho, né? Nem preto, assim, nem loiro, sabe? Tipo, meio termo. Senhor, não sei lá, uns
13 anos, sei lá, mais ou menos. Você estava sentado em qual parte do carro? Eu estava sentado no banco de trás, senhor. E a menina foi colocada onde? Né? Não, a hora que a gente chegamos, senhor. Aí depois, a hora que colocou a menina lá, a moça que veio pro banco de trás e eu vim com ele no banco do carona. A polícia acredita que a menina é Vitória Gabriele. Ela desapareceu quando saiu de casa para andar de patins. No depoimento, Júlio diz que eles iriam para Mairinque, mas ele desceu antes. Você ficou até onde? Eu fiquei na Vila Sorocabana. Você ficou na Vila Sorocabana? Da Vila Sorocabana eu ia subir ali perto do garagem da Jundiá. Você foi fazer o que lá? Porque da garagem da Jundiá, tem uma tia minha que mora lá em cima na Secap. Que hora que você voltou pra Mairinque? De Mairinque pra cá? Que hora que você voltou pra esse local que você desceu do carro? Ah, senhor, era tarde, era quase 5 horas já pra mais. Não me lembro que eu tava sem celular, senhora, entendeu, senhor? Júlio questionou o que estava acontecendo. Ele pegou e falou, não esquenta a cabeça, você não tem nada a ver com isso. Pela reação da menina, Júlio diz que percebeu que ela estava assustada. A meninazinha falava o que no caminho? Eu não falo nada, ela tava em choque, senhor. Desesperada, entendeu? O que ela falava? Ela pegou e falou, o que tá acontecendo? Me ajuda. Maiara Borges e Bruno Maciel Oliveira tiveram a prisão temporária decretada depois que cães farejadores identificaram o cheiro de Bruno no local onde o corpo de Vitória foi encontrado. No depoimento de Júlio, ele se refere a Bruno, depois de dizer que parou no meio do caminho. O carro seguiu com 2 minas atrás e o... E o condutor. De quem é o condutor? Ele. Ele quem? O Bruno. Bruno do quê? Qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Júlio já mudou o depoimento mais de 12 vezes. Nessa versão, gravada em áudio, garante que não acompanhou o casal. Mas laudos comprovaram a presença de material genético de Vitória nas unhas dele, o que prova que ele manteve contato físico com a menina. O servente de pedreiro tem passagens pela polícia e esteve internado para tratamento psiquiátrico. Ele e o casal vão responder processo por homicídio doloso. E um novo sistema de monitoramento pode ajudar a combater o crime nas favelas de difícil acesso. São câmeras de alta resolução acopladas a um helicóptero. O sobrevoo é a cerca de 130 metros do solo. Dessa distância é possível ter uma captação de alta resolução das comunidades. E mapear terrenos de áreas de difícil acesso é um dos principais desafios das tropas de segurança. O trabalho é feito com auxílio desta câmera infravermelha, acoplada na frente da aeronave. Como as imagens são de alta resolução, elas podem ser ampliadas, né? Aquela configuração dela acaba, mesmo expandindo, ela se mantém, então permite dar um zoom muito apurado em determinadas áreas. Você, eventualmente, não tem a possibilidade de mandar tropas por terra para checar um local e a imagem consegue fazer isso. As imagens captadas são enviadas em tempo real para o Comando Conjunto das Operações. O complexo do Chapadão foi alvo da maior operação das Forças Armadas desde o começo da intervenção federal. 5.400 militares foram mobilizados, 8 homens foram presos e um menor foi apreendido. Um homem ainda não identificado morreu baleado. A região do complexo do Chapadão é conhecida pelo alto índice de roubo de cargas e de veículos. 44 motos roubadas foram recuperadas, além de 30 carros e 2 caminhões. 20 barricadas também foram retiradas. Muitos materiais que estavam ali fruto de roubos, de descarregamento, até cargas roubadas já identificamos, né? E permitir que o Estado entre. Agora, economia. O arroz e o feijão foram itens que mais tiveram reajuste de preços durante esse mês. Esse ainda é um dos reflexos aí da greve dos caminhoneiros. Natanael tem um restaurante de comida goiana, onde não pode faltar arroz e feijão. O problema é que a dupla aumentou de preço em até R$1 por quilo e não dá para repassar para o freguês. É R$1 por quilo.
vezes vários quilos por dia, vezes 30 dias. No final do mês, pesa assim, sem sombra de dúvida. Interfere muito nos alimentos, porque você tem toda uma logística de transporte que influencia diretamente no transporte dos alimentos. Se você não tira ou não faz aquela colheita naquele momento, se perde aquele prazo. Então o prazo não volta mais atrás. A alta do preço dos alimentos pressionou o índice geral de preços de mercado. O IGPM de junho já soma 1,87%. Os donos de supermercado dizem que a origem do problema é a tabela do frete criada pelo governo para agradar os caminhoneiros durante a greve. Variou aí de 35% a 50% de aumento, aonde que isso foi repassado para os custos do arroz, do feijão, não só do arroz e do feijão, enfim, de todas as mercadorias. O consumidor já viu que sobrou para ele. Aumentou e muito, tudo aumentou. Tá muito alto, né? O preço. Com certeza, pesa muito. E aumentou o número de brasileiros com pré-diabetes. E isso, além da própria doença, traz outros problemas à saúde, como o risco de sofrer outras complicações. Quem vê Tiago assim, custa acreditar que seja ele nestas fotos. O empresário chegou a pesar 125 quilos. Ele só se deu conta de que precisava emagrecer quando descobriu o pré-diabetes. Ele pegou o exame e mostrou o número lá no exame de sangue, falou: você está com pré-diabetes, se você não se cuidar, você vai virar diabético e vai complicar a sua vida. Eu quase infartei quando eu descobri isso. Tiago faz parte de uma estatística preocupante. Uma pesquisa feita pela Federação Internacional de Diabetes aponta que cerca de 14 milhões e 600 mil brasileiros têm pré-diabetes. O diabetes, para aparecer, ele demora 20 anos. O metabolismo vem se alterando aos poucos. Então, pré-diabetes, o que acontece? A pessoa usa mais insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar dentro das... Diabetes é o teste de glicemia, que mede a glicose no sangue. Ao contrário do que muita gente pensa, o pré-diabetes não é um diagnóstico, e sim uma condição que antecede a doença. É como se o corpo desse um sinal. E para evitar o diabetes no futuro, é preciso mudar o estilo de vida, a começar por aqui. Suficiente para diminuir o risco de evoluir para diabetes, uma alimentação saudável e atividade física. E equilíbrio sempre, né? No Cerrado é o desmatamento que prejudica o meio ambiente. As autoridades também tentam criar ações para evitar o problema. Só em 2015, o volume de cerrado perdido foi mais da metade da área devastada na Amazônia. O levantamento foi apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente. O cerrado ocupa 24% de todo o território brasileiro, em 10 estados e no Distrito Federal. Da área desmatada, a maior parte é utilizada para a produção da pecuária. O restante dá espaço às lavouras. De acordo com o levantamento, em 2016 o desmatamento no Cerrado diminuiu 43% em relação a 2015. Mas apesar do recuo, 51% do bioma já não existe mais. Só este ano, em Mato Grosso do Sul, a Polícia Ambiental já aplicou mais de R$1 milhão em multas por desmatamento. Por GPS, eles identificam a área devastada e notificam o dono da propriedade. Se ele cortou uma árvore no pasto, pela imagem de satélite descobre a coordenada geográfica certinha e a gente acha. Vem aqui e confirma. Vem aqui e confirma. Agora, outros flagrantes de um crime que também prejudica milhares de pessoas. O roubo de fios da rede elétrica. A falta de energia chega a atrapalhar até o transporte público por trens. Um homem vai na direção da casa que terá a fiação furtada. Em seguida, um outro aparece e fica do outro lado da calçada. No canto superior da tela, dá para ver o ladrão forçando o poste. Ele quebra a proteção e chega até o fio. Aqui ele já sai levando o pedaço nas mãos. Os dois saem andando tranquilamente. No mesmo dia, mais uma casa do mesmo bairro, na zona norte de São Paulo, teve a fiação levada. A família de Thaís acordou sem luz e foi dormir com quase R$1.000 de prejuízo. O reparo custa caro, cerca de R$250 o metro do fio, mais a mão de obra. E esta não foi a primeira vez. Graças a Deus a gente tem amigos ainda, né?
porque não teria como a gente ficar sem força, sem energia dentro de casa. O vizinho, depois de ter a fiação levada 2 vezes, resolveu soldar o quadro de luz. A Mayra gastou R$4.000 na segurança da casa, mas nada traz sossego. Sim, precisa haver mais policiamento, né? A gente até percebe que tem, mas não é com a frequência necessária para inibir esse tipo de ação, não. No Pará, um homem foi flagrado roubando a fiação de um poste no centro de Belém. Imagens de um cinegrafista amador mostram ele serrando a parte de baixo do poste. Em seguida, sobe e furta os cabos de energia. O suspeito está foragido. De acordo com a Polícia Civil, esses crimes acontecem com frequência na região. A rede pública de iluminação da capital paulista também é alvo. No primeiro trimestre de 2018, foram mais de 70 quilômetros de cabos furtados, prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. A Zona Oeste lidera o número de ocorrências, seguida da Zona Leste e Norte. Você já deve ter se perguntado por que os faróis quebram tanto na cidade de São Paulo. Que falta de manutenção, falta de interesse, ou vandalismo também. Deve ser por má manutenção, né? Eu acredito que seja isso, né? O interesse nos fios é uma das causas. Eu peguei 2 aqui na avenida. As linhas de trem também param com o furto de fiação. Edna já perdeu a consulta médica dos filhos por causa da falta de transporte. Ela mora no extremo da Zona Leste e já sabe, para garantir chegar no horário, sai de casa com 3 horas e meia de antecedência do compromisso. É que caso não tenha trem rodando, o trajeto fica mais demorado. Acho que é falta de respeito com a população, porque é para a própria população o trem, né? Então, se eles estão roubando, então vai ficar complicado. E no Rio de Janeiro, moradores de Nova Iguaçu estão com medo do avanço dos casos de roubos de veículos. Bandidos roubam vários de uma só vez. Pelo menos 5 criminosos bloqueiam a rua e abordam os motoristas. A vítima, que estava no carro preto, foge ainda com o veículo em movimento. A ação foi muito rápida e em poucos minutos os bandidos roubaram 3 carros. Natália é a jovem que aparece nas imagens com as mãos para o alto. No começo eu estava até tranquila, mas depois que eu fiquei com um certo pânico dele ter apontado a arma para mim novamente, entendeu? Por não saber realmente o motivo. Os moradores dizem que essa rua se tornou alvo constante de criminosos e um dos motivos seria a facilidade na hora da fuga. Isso, é a saída da Dutra, roubou aqui, caiu na Dutra, é um abraço, não pega mais. Toda hora tem assalto, é arrastão, estão assaltando de fuzil. O número de roubos de carros na Baixada Fluminense disparou. Só nos primeiros 4 meses do ano foram registrados 1.157 casos. Essas imagens mostram os bandidos em ação. Eles bloqueiam a rua e rendem uma família. Repare que a mulher deixa o veículo com um bebê no colo. Eles tentam fazer outra vítima que acelera e consegue escapar. A gente não pode ter nada, porque tudo que a gente tem, esses bandidos aí tá levando a gente. Quem tem o carro roubado no estado do Rio enfrenta um outro problema. O sistema interno do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação está fora do ar. Se o ladrão levar os documentos da vítima, a polícia não tem como saber que o carro é roubado. Meu carro continua em situação legal. A pessoa que tiver com o meu carro pode ir no shopping passear, porque ele está em dia. Se a pessoa for habilitada, ela vai poder andar com o meu carro até isso ser resolvido. E atenção para a atualização de vacinas. Muitas pessoas tomam apenas uma dose e acabam ficando sem a imunização completa na carteirinha. Isso pode impedir até uma viagem. Patrícia tomou a dose fracionada no ano passado, mas com viagem marcada para um país que exige o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, ela voltou para tomar a dose integral, que vale para a vida toda. Todos os países agora estão precisando do certificado, né? Para poder viajar, precisa. Para tirar o certificado, que é reconhecido fora do país, a pessoa deve comprovar a viagem, seja com a passagem em mãos ou algum documento que mostre o país de destino e a data do embarque. A vacina deve ser tomada pelo menos 10 dias antes. Quem tomou a dose fracionada, que vale até 8 anos, deve repetir a vacinação com a dose integral. Acredito que tem uma falsa sensação de segurança, né? Porque o número de casos diminui, não vê tanto, mas se falando tantas notícias, então deve achar que está tranquilo, agora está mais seguro, mas não está.
né? O perigo existe ainda, então as pessoas devem se vacinar. No caso de Lucy, ela tomou a vacina integral, mas na época não precisava do certificado. Com a carteirinha de vacinação e a passagem da viagem em mãos, conseguiu o documento. Tenho uma filha que mora lá, até, e eu também vou visitar ela. Então, como ela me falou que precisa da vacina, eu já vim para ficar prevenida. Para entrar no Brasil, não é preciso ter a carteira de vacinação, mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que viajantes de outros países atualizem todas as vacinas, inclusive contra a febre amarela. Isso para evitar novos casos da doença. Com o surto de febre amarela no Brasil, alguns países voltaram a exigir o certificado internacional de vacinação, como Bolívia, Colômbia, Equador, Cuba, Panamá, Nicarágua e Venezuela. A lista completa está disponível no site da Anvisa. Falando em saúde, um estudo inédito revelou como a febre amarela entrou no Brasil e aponta ainda que os cuidados foram realizados tarde demais. A porta de entrada do vírus que causa a febre amarela foi a região norte do país. A origem ainda não é certa, mas os pesquisadores apostam na Venezuela. O trajeto passa pelo Amazonas, Tocantins, Goiás e São Paulo. Foi assim que ele chegou ao Sudeste. A partir de uma única amostra viral, às vezes provavelmente uma pessoa infectada que chegou aqui na região, e foi a partir dessa amostra que o vírus conseguiu, então, atingir maiores proporções, né? E atingir o estado de Minas e causar esse surto. O que motivou o estudo feito por pesquisadores da Fiocruz e da UFMG foi o surto que atingiu Minas Gerais no ano passado. Foram mais de 500 casos registrados, quase 180 pessoas morreram. O estudo mostra uma fragilidade do sistema de vigilância que poderia ter evitado surtos recentes como o de 2017. Isso porque as mortes de macacos registradas desde 2015 não geraram respostas capazes de bloquear a transmissão do vírus para os humanos. Curioso porque a gente sabe que historicamente, a gente sabe da capacidade do vírus de se manter e se disseminar na região norte, na região amazônica. A gente não sabia se ele conseguiria encontrar características favoráveis para se manter na região sudeste. A trajetória do vírus e todas as características de adaptação podem ser usadas para medidas preventivas para um novo surto. A vacinação continua sendo a melhor forma de evitar a doença. Se a população se vacinar, a tendência é que o surto diminua e não ocorra tantos casos mais. E a mulher conhecida como viúva da Mega Sena foi encontrada pela polícia com aparência completamente diferente. Ela foi condenada por matar o marido, que ganhou sozinho na loteria. De cabelo bem curto e escuro. Para a polícia, um disfarce. Adriana Ferreira Almeida, conhecida como a viúva da Mega Sena, foi encontrada com aparência completamente diferente, discreta e sem luxo. Ela foi acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido em 2007. O lavrador René Sena ganhou sozinho 52 milhões de reais na Mega Sena. O caso ganhou repercussão em todo o país. A viúva foi condenada a 20 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, mas não ficou nem 10 dias na cadeia. A defesa recorreu e Adriana conseguiu o benefício de cumprir a pena em casa. Adriana estava sendo procurada desde que o juiz ordenou que ela voltasse para a cadeia em abril deste ano. A viúva, que cumpria a pena em regime domiciliar, não usava tornozeleira eletrônica e nem era monitorada, o que dificultou o trabalho da polícia em localizá-la. Ela foi encontrada numa casa no interior do estado do Rio e trazida para a capital, aqui para a cidade da polícia. Na central que reúne todas as delegacias especializadas do Rio, Adriana falou com a nossa equipe enquanto era levada pelos policiais. Disse que não estava foragida. Estou escondida, não fugi, não fiz nada. Estava no mesmo lugar lá, desde quando decretaram a minha prisão. Simplesmente eu segui ordem do meu advogado. Como é que está sendo agora para você, então? Sendo a morte, para mim.
Acredito em justiça mais. A viúva se mostrou inconformada em voltar para a cadeia. Tô indo pagar cadeia pros outros. Eu quero falar isso, que eu tô revoltada. E ficou irritada ao ser levada de uma sala para outra várias vezes pelos policiais. Eu nunca passei por isso durante esses 11 anos, essa palhaçada aqui. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Adriana estava na casa de parentes, na cidade de Tanguá, a cerca de 60 quilômetros do Rio. Um imóvel grande com direito à piscina. O delegado responsável pela prisão explica como descobriu o paradeiro da viúva. A prisão foi possível graças ao intercâmbio de informações que a Desarme mantém com outras agências de inteligência e outras polícias do Brasil. Denúncias de vizinhos nas redes sociais também ajudaram na localização de Adriana. Nesta postagem, uma pessoa ironizou: foragida aonde? Só rindo. Não aprendem porque não querem. Outra postagem dá até detalhes do endereço. Casa azul com telha branca, casa linda, festa todo dia. Antes de ganhar o prêmio, Renê Sena levava uma vida difícil. Além da falta de dinheiro, teve as 2 pernas amputadas por complicações relacionadas à diabetes. Tudo mudou em 2005, quando ele ganhou o prêmio de 52 milhões de reais. Nesta época, Renê fez um testamento. Dividia a fortuna entre a única filha, Renata, e os irmãos. Um ano depois, a cabeleireira Adriana se aproximou do milionário e os dois foram morar juntos numa luxuosa fazenda no interior do Rio. Ele alterou o testamento, cortou a participação dos irmãos na herança e incluiu a companheira. Em janeiro de 2007, Renê foi assassinado com 4 tiros em frente a um bar, perto da fazenda. O lavrador tinha 54 anos. Ele estava com amigos quando 2 homens encapuzados chegaram de moto e dispararam. Segundo as investigações, Adriana teria dado a ordem para matar o marido depois dele ter ameaçado tirá-la do testamento, por desconfiar de uma traição. Logo depois do crime, Adriana ficou 1 ano e meio presa, mas foi absolvida em um julgamento em 2011, quando conseguiu a liberdade. Três anos depois do crime, 2 ex-seguranças de Renê foram condenados a 18 anos de prisão pela morte do milionário. Livre, Adriana se mudou para um apartamento que tinha comprado em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio. O imóvel de R$300 mil havia sido adquirido com o dinheiro de Renê, sem o conhecimento dele. O Ministério Público recorreu da decisão do primeiro julgamento e conseguiu que a viúva enfrentasse um novo júri popular. O segundo julgamento aconteceu há cerca de 2 anos. Adriana chegou confiante ao Fórum de Rio Bonito. Depois de 3 dias no banco dos réus, a viúva foi condenada a 20 anos de prisão em regime fechado. Ela já saiu do tribunal presa. Mas logo conseguiu o benefício de cumprir a pena em regime domiciliar. Até que em abril deste ano, a justiça determinou a volta dela para a prisão. Com a nova decisão, surge a dúvida: como fica a divisão dos bens de Renê? Em fevereiro deste ano, um novo capítulo nessa história. O Tribunal de Justiça decidiu anular o segundo testamento. Este especialista em direito de família explica que depois de condenada, Adriana teria que ser excluída da herança. E nossa legislação civil estabelece que isso seria uma hipótese do que nós chamamos de indignidade, ou seja, ela é indigna para suceder, tanto como herdeira legítima, ou seja, como esposa, como também herdeira testamentária, ou seja, no testamento. O patrimônio disputado pela família é avaliado em R$120 milhões. A maior parte em dinheiro, depositado numa conta poupança.
Apartamentos, casas e a fazenda, que era o xodó de Renê e hoje está abandonada. Enquanto essa história não é resolvida pela justiça, a fortuna deixada pelo ganhador da Mega Sena segue indisponível. Permanece bloqueado e só será desbloqueado quando se esgotar todos os recursos na esfera criminal. E tem crescido em São Paulo os casos de arrastões em pontos de ônibus. As vítimas são vulneráveis porque estão em um local sem proteção. O principal alvo dos criminosos são os celulares. Estes pedestres que sobem a rua estavam fugindo do arrastão no ponto de ônibus na esquina de baixo. Mas ao ver que o carro dos assaltantes aponta, o rapaz larga a mochila e corre. A mulher vai em direção a uma das casas, mas é tarde. Ela tem a bolsa levada pelo ladrão. Um outro homem ainda sai do veículo e pega as coisas jogadas no chão. A vítima fica com as mãos para o alto, enquanto vê os criminosos manobrando para fugir. Esta é a mulher do vídeo. Ela conta que a abordagem foi às 6h40 da manhã. Eram 4 homens no carro e eles estavam armados. Ainda estou com bastante medo, não posso ouvir um barulho de um carro subindo uma rua, um carro passando do lado, que eu já fico com medo e o coração já acelera. Eu não estou conseguindo dormir à noite, eu passo a noite em claro, olhando toda hora pela janela com medo deles virem, deles voltarem. De acordo com a polícia, os arrastões em pontos de ônibus geralmente têm esse mesmo perfil. Os criminosos escolhem regiões de imóveis mais simples, onde há maior utilização do transporte coletivo. Os alvos são os celulares. Os horários entre 5 e 7 horas da manhã. No final da tarde, os ladrões preferem áreas de comércio para abordar os usuários à espera do coletivo na volta para casa. Quem frequenta os pontos de ônibus da cidade já sabe do risco e segue até uma cartilha. Nada de objetos de valores na bolsa. Onde que tá o celular da senhora agora? Eu deixei em casa. Eu ando sem celular, portanto. Dona Joana explica que aqui os ladrões costumam se aproveitar da ciclovia. Vacilou, leva. Nos 4 primeiros meses deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou quase 88 mil assaltos na capital paulista. É como se acontecessem 30 roubos a cada hora. A polícia consegue identificar os pontos de ônibus mais visados pelos ladrões através do boletim de ocorrência. Mas diz que assim que coloca uma viatura estacionada no local, os criminosos partem para outros endereços. É um jogo de xadrez. Nós vamos mapeando, deslocando a nossa força e vamos ocupando o terreno até que com as ferramentas de inteligência, com a ajuda da população no Disque Denúncia, na ligação anônima no 90. Neste jogo, quem perde sempre são os trabalhadores. Aqui, câmeras de segurança flagram um roubo no ponto de ônibus em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Os bandidos anunciaram o assalto e uma mulher corre para o outro lado da rua. Outra vítima foge para a mesma direção. A ação durou menos de 30 segundos. Essa jovem, que prefere não se identificar, é uma das vítimas. Eles pararam o carro aqui em frente ao prédio e eu achei que eles iam dar carona pra mulher que estava ali, né? Mas aí eles falaram, passa, passa, passa. Aí foi na hora que eu e mais 2 amigos correu. Só que um não conseguiu entrar e pegaram ele, levaram as coisas dele e ainda bateram no meu amigo. Neste caso, o motoqueiro armado para no meio da rua e aborda as pessoas no ponto. Foi no Sacomã, zona sul da capital paulista. 7h30 da manhã, 5 passageiros esperam um ônibus. Outros caminham em direção ao ponto na zona norte de São Paulo. As 2 motos chegam e os garupas mostram as armas. Algumas pessoas correm. A moto vai atrás. A gangue rouba todo mundo no ponto. 2 menores foram apreendidos e um terceiro, também menor de 18 anos, está foragido. Os estudantes também não são poupados. Pelo menos 10 universitários foram vítimas de um arrastão em um ponto de ônibus perto da universidade que estudam em São Paulo. Os bandidos usaram armas de brinquedo.
A polícia explica que age em função do número de boletins de ocorrência em cada endereço. Por isso é muito importante registrar. Eles tentam responder rápido à criminalidade, mudando de estratégia semanalmente. O comandante do batalhão, juntamente com esses outros oficiais, como gestores de segurança, vão direcionar a viatura de intermediário, a viatura ronda de apoio, o policiamento integrado, a ronda escolar, todos os programas de policiamento, a força tática, são direcionadas, deslocadas de uma outra área em que o indicador criminal está sob controle, dando uma maior resposta, uma maior percepção de segurança, uma intensificação do patrulhamento nessa área para melhorar a sensação de segurança. Dona Rosana usa o transporte coletivo para trabalhar e está sempre atenta. Há 2 meses, quase foi vítima de um arrastão. Ao chegar no ponto, viu os ladrões fugindo. A tática dela é não ficar muito tempo no mesmo lugar. Pega qualquer ônibus que passa só para trocar de parada. Chega falando, perdeu e puxa assim e vai levando embora. Quem nunca foi vítima se defende como pode. Quem sofreu o assalto tenta lidar com o trauma, mas todos pedem uma solução para a polícia. A gente acorda cedo para ter uma vida digna. A gente não quer ser rico, eu não quero ser rica, mas eu quero pelo menos acordar e ter segurança. Saber que eu vou voltar para casa e ver a minha filha de novo. E isso, infelizmente, o povo brasileiro não tem, né? E olha, fique ligado no programa, daqui a pouco você vai saber tudo sobre a banana, uma das frutas preferidas dos brasileiros e uma também das mais versáteis. O movimento de clientes é intenso durante todo o dia. A rua decorada com as cores do Brasil no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, não desperta qualquer suspeita num primeiro momento. Mas aqui funciona um ponto de venda de drogas. O traficante é este homem, Caio de Holanda Mendes de Souza. Este rapaz de boné e camisa azul passa uma nota de R$20 para o traficante. Ele pega o dinheiro, põe a mão no bolso e em seguida entrega uma porção de drogas para este homem com um bastão na mão. O movimento na biqueira não para, são vários flagrantes na frente da casa. O traficante também é usuário de drogas. Ele prepara um cigarro de maconha e fuma sem preocupação. No dia seguinte, mais flagrantes. Este outro homem de boné também trabalha no tráfico. Ele vende a droga até sem sair de casa. Repare neste homem, ele estica o braço para pegar a porção de droga do traficante em uma janela da casa ao lado. São vários flagrantes iguais a este. A facilidade é muito grande. A mulher de mochila a tiracolo usa do mesmo artifício. Moradores de rua também procuram a biqueira para conseguir droga. No caso deste aqui, é uma pedra de crack que ele compra. Flagramos mais um homem enrolado a um cobertor que sai do ponto com droga. Este outro, com cobertor verde, voltou mais de uma vez. São todos usuários de crack. Eles se drogam em um ponto bem próximo do local do tráfico na mesma rua. Registramos os moradores de rua preparando o cachimbo para fumar a droga. Para dar conta de tantos usuários é preciso muita droga. Estas duas motos chegam para reabastecer a biqueira. O motociclista da esquerda tira debaixo do banco um saco e entrega para uma mulher. Ela ainda segura por um tempo a droga no braço em frente à casa. É um ponto corriqueiro de tráfico, há muitos usuários ali, que a gente tem que identificar o traficante. O nosso foco é o traficante e não o usuário. Nesta imagem, flagramos um dos traficantes chamando uma pessoa do outro lado da rua. Logo depois, um homem de verde se aproxima, entrega o dinheiro e sai com uma porção de droga. Em seguida, aparece um rapaz de boné vermelho para comprar mais. Esta mulher com um maço de dinheiro nas mãos também está aqui para comprar droga. Depois de separar o dinheiro, ela se aproxima de bicicleta. A negociação é feita bem na frente de duas crianças. A presença de crianças no ponto de tráfico é corriqueira e não impede a venda de drogas. Nesta outra imagem dá para ver que elas brincam com um spray na mão. Com ele fazem um pequeno lança-chamas. É lamentável, né? Se você usar drogas na frente de uma criança, qualquer tipo de droga, praticar esse comércio ilícito na frente de uma criança. E o que tem que acontecer efetivamente no Brasil é uma mudança legislativa. A polícia, ela prende, efetua prisões, faz operações e eles são soltos rapidamente. Não por culpa do Poder Judiciário, nem do Ministério Público, tampouco da Polícia Civil.
Enquanto não se mudar a legislação, a gente vai ficar com esse sentimento de enxuga-gelo. A droga é vendida em mais de uma porta e há também mulheres envolvidas no negócio ilícito. Que a imensa maioria das pessoas que residem naquele local são pessoas de bem, só que acabam tendo que conviver com esses criminosos que se ocupam dessa atividade ilícita, porque ali é um lugar fácil de se esconder e fácil de fugir da ação policial. A venda de drogas começa de dia, mas avança pela noite. 4 dias depois, voltamos ao local e flagramos o ponto funcionando de novo a todo vapor. Na janela do tráfico, mais gente aparece para se reabastecer de droga. Nesta imagem, são 3 compradores de uma só vez. A venda de entorpecentes movimenta muito dinheiro e a droga é distribuída também no meio da rua. Outra imagem que chama a atenção é esta. Um dos traficantes pega a mochila da escola de uma menina que parece ser a filha dele e põe nas costas. Durante 3 dias, nossa equipe registrou com uma câmera escondida tudo o que acontecia aqui no ponto de tráfico da Liberdade, um bairro tradicional que tem a maior colônia de japoneses de São Paulo. O local foi dominado por traficantes, mas a agitação que flagramos nesta rua nos últimos dias com a venda de drogas já não acontece mais, graças ao trabalho da Polícia Civil. Uma equipe do Garra, o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos da Polícia Civil, chegou de surpresa ao bairro depois da comprovação de que servia como ponto de tráfico. Caio de Holanda Mendes de Souza foi preso em flagrante. Segundo o delegado que comandou a operação, o traficante já havia cumprido pena por tráfico de drogas. Ele estava em liberdade condicional. Ele tinha saído da cadeia há cerca de 6 meses. E nos admitiu informalmente que desde quando saiu estava cometendo o tráfico de drogas ali naquela região, onde ele mora inclusive. A polícia fez buscas na casa do traficante. Foram encontradas várias porções de maconha e R$600 em dinheiro. Os outros homens abordados pela polícia no ponto de tráfico foram liberados por falta de provas. Fazemos várias operações diárias e traficantes, não só traficantes como os assaltantes são presos diariamente naquela região. Mais 2 pessoas foram presas pelos policiais do Garra no mesmo local 2 dias depois por envolvimento com o tráfico de drogas. O Ítalo Matheus da Silva, de 18 anos, com passagem pela polícia por roubo a condomínio quando menor, e Majara Souza Silva, de 36 anos, que já tinha sido presa antes por tráfico. Com eles, a polícia apreendeu diversas porções de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e o dinheiro arrecadado na venda da droga. Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre uma das principais frutas presentes no cardápio dos brasileiros. Sabe qual é? A banana é das mais versáteis e queridas dos brasileiros. A banana é isso mesmo. Além de saborosa, ela é muito nutritiva, viu? Vamos ver. Sim, nós temos bananas. Bananas para dar e vender. Afinal, ela é a fruta mais consumida no mundo. Tá certo que a origem delas não é aqui no Brasil. Muita gente pensa que a banana é brasileira, mas na realidade não. Os registros dizem que ela vem do sudeste da Ásia, ali da região de Guiné, da região de Indonésia. A banana viajou pelo mundo. Na Índia, há registros da fruta em escritos budistas de 600 anos antes de Cristo. Mas, quando chegou aqui, gostou muito dessas terras. Existem quase 1000 tipos de banana espalhados pelo mundo. Aqui no país, as mais encontradas são a nanica, a maçã, a ouro, prata, a da terra. A diferença entre essas bananas é que a banana da terra, ela tem uma polpa mais consistente, mais alaranjada, e ela precisa ser cozida ou assada, que ela tem o tanino, que é um adstringente que deixa ela mais amarga. A banana nanica, ela já tem uma polpa mais doce e a casca amarelo esverdeada. A banana prata, ela é menos doce e a casca dela é um pouquinho mais grossa. A banana maçã, ela tem uma casca fininha e ela é bem doce e esbranquiçada. E a banana ouro é muito similar à banana maçã. Mas todas elas são muito nutritivas. A banana, ela é fonte de energia, então ela é fonte de carboidratos, ela também fornece fibras e ela tem minerais como potássio, magnésio, cálcio e vitamina B6.
Banana dá energia para exercícios físicos. As fibras ajudam muito no funcionamento do intestino. Entre outras coisas, a banana ajuda também a manter o humor. E ela tem o triptofano, que é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor de bem-estar. Então ela vai ajudar no bom humor, contra a ansiedade. Será que essa bombinha de saúde engorda? Ao contrário do que muitos pensam, a banana ela é uma fruta que não é tão calórica. Em uma unidade média tem aproximadamente 70 calorias. E tá pensando que é só a polpa que esbanja nutrientes? Nada disso. Pouca gente sabe que a casca também pode ser consumida em bolos, tortas, pães e vitaminas. Ela é fonte de fibras, de potássio e de cálcio. Alonga! Corre, sobe, desce. Não para não. Foi nesse ritmo que o Henrico emagreceu 20 quilos em um ano. Mas além de suar a camisa, o estudante precisou melhorar a alimentação. Parado mesmo, eu já sentia muita cãibra normal. Então a banana me ajudou muito. Minha avó sempre falava, né? Come banana, que banana não dá cãibra, tem potássio. E aí, será que a avó do Henrico estava certa? Banana evita cãibras. Mito ou verdade? Verdade. A banana evita cãibra porque ela tem minerais como o potássio, o cálcio, o magnésio e que contribui para o equilíbrio iônico das células. Além da canela e do cacau em pó, ele usa pasta de amendoim. Esses alimentos têm efeito termogênico, ou seja, ajudam a queimar gorduras. E fica com cara de um doce tão gostoso. Para quem corre agora como você, ficar sem a banana também compromete? Compromete muito, porque vale um esforço físico muito grande, né? Então a banana auxilia muito nessa questão. A banana é muito utilizada por esportistas, porque ela é uma fonte rápida de energia e ela também repõe o glicogênio muscular e o potássio perdido através do suor. A fruta ainda contribui para controlar a pressão arterial. Um estudo da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, mostrou que alimentos com alto teor de potássio diminuem o endurecimento e o estreitamento das artérias, além de impedir os bloqueios graves. E diabéticos devem evitar banana. Mito ou verdade? É mito. Os diabéticos podem consumir a banana. O que deve estar sendo contabilizado é a quantidade de carboidratos e sempre combinado a uma fibra, para não dar picos de glicemia. Depois desse pratão aqui, o Henrico vai pro treino. E nada da fome aparecer. Vou treinar sem fome nenhuma, treino me dá bem mais energia também. Bom, nem precisa dizer que a banana virou a fruta favorita dele, né? Eu não cheguei na meta, mas já tá correndo para chegar. Tô correndo para chegar. Ao longo da estrada, o cenário se transforma e fica cada vez mais verde. Estamos no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. A bananeira é uma planta que exige calor e muita umidade, características presentes o ano todo nessa região. O PIB aqui do Vale é 82% da bananicultura. O ano de 2016, que foi feito um levantamento, foi movimentado 1,4 bilhão na banana. O maior produtor de bananas é o estado da Bahia, seguido por São Paulo e Minas Gerais. Segundo a Embrapa, em 2016 o Brasil produziu quase 7 milhões de toneladas da fruta. Só que nesta fazenda são mais de 800 mil pés dos tipos nanica, prata e maçã. Se você for ver, o pé da nanica é um pé um pouco menor do que o da prata, né? O da prata é um pé maior, um pé mais grosso, assim, né? E a nanica é um pé um pouco mais fino. O saca é para proteger a fruta, né? Uma curiosidade, a bananeira não é uma árvore e sim uma erva gigante. O caule, também chamado de rizoma, fica embaixo da terra. E essa parte externa é constituída quase exclusivamente por folhas. Na época de floração, aparece uma estrutura de quase 2 metros de comprimento que segura o cacho. E cada bananeira dá só um cacho por ano.
Quando ele terminar de soltar as pencas todas, aí é feito o processo, né? Que é cortado. É isso mesmo. Uma vez colhidas as frutas, essa parte aérea morre, então a planta é cortada. O tronco subterrâneo produz ramificações que dão origem a outras bananeiras. Só que é importante cortar a mais antiga para que ela não roube os nutrientes das mais novas. Embora a banana possa ser encontrada o ano todo, nos meses de maio e junho são comercializadas as melhores safras. Já o preço varia por causa das diferenças nos custos de produção. Essa banana aqui, ela cacheou final de janeiro. E está sendo colhida agora porque pegou o verão, né? Agora a banana que vai cachear agora para frente, se começa a esfriar, aí ela fica até com praticamente o dobro no pé também. Os cuidados não param por aí. A fruta deve ser colhida ainda verde para que o produto não sofra prejuízos na qualidade e no valor nutritivo. Em caso, o especialista indica armazenar a banana na fruteira ou na geladeira, conforme o consumo. É ideal que não tenha luz e também não tenha umidade, porque isso tudo acelera o processo de putrefação do próprio alimento. Embrulhar a banana no jornal acelera o amadurecimento. Mito ou verdade? Verdade. E além de conservar, ele auxilia para que se faça uma espécie de uma estufa. E antes de consumir, o ideal é higienizar a casca. Para limpar a casca da banana, você coloca num bowl, você coloca numa vasilha, 1 litro de água e 1 gota de água sanitária. Deixa por uns 10 minutinhos, higienizou, passa uma água corrente, secou normalmente e pode ir reservado. Um omelete nada simples. É uma omelete turbinada. Além dos ovos, esse leva cogumelos shiitake, manteiga, sal e um ingrediente bem especial, a biomassa de banana verde. Já ouviu falar? A biomassa é feita de bananas verdes cozidas e processadas até virar uma pasta consistente. Pode ser qualquer tipo de banana, mas tem que estar verde. Dá para fazer a biomassa em casa ou comprar pronta em lojas de produtos naturais. Até a casca dela pode ser usada. A biomassa de banana verde é muito nutritiva, ajuda a diminuir o colesterol, previne o diabetes, dá sensação de saciedade e por isso contribui para a perda de peso. Além disso, só a banana quando está verde tem um tipo de amido importante para o intestino. A biomassa de banana verde é um alimento funcional, prebiótico e contém um amido resistente, que é uma fonte, um alimento, substrato para bactérias benéficas do intestino e para melhorar a absorção de nutrientes. A Ana Paula descobriu o alimento no final do ano passado, para se preparar para o verão. Não só experimentou, como também incorporou completamente no cardápio diário. Geralmente eu faço o omelete ou eu bato ele com suco, brigadeiro e bolo. Ela coloca a biomassa na panela e mistura com cacau, açúcar mascavo e um pouco de óleo de coco. Mexe bastante até soltar da panela. E claro, como um bom brigadeiro, tem que enrolar as bolinhas e depois passar no cacau. Quem diz, olhando que não é um brigadeiro de verdade? Agora tem que experimentar e ver se aprova. Ai, ai. Hora de ir pra mesa provar as invenções com biomassa de banana verde. Primeiro o omelete. Sumiu, né? Não sente o gosto, né? Não. Essa é a vantagem, né? Por ela não ter o gosto, ela incorpora no alimento e você não sente o gosto propriamente da banana. Agora, finalmente, o brigadeiro. Surpreendentemente gostoso e saudável. Bolos, tortas, compotas. A banana é um ingrediente versátil quando o assunto é doce. Banana é incrível, ela combina com tudo, com chocolate, com caramelo. Nossa, uma infinidade de coisas. Ela tem um sabor muito bom e ela é super neutra, né? Antes de tudo, é preciso saber escolher o ingrediente. Sem machucados, sem rasgos nas cascas e de maneira geral, quanto mais amarela estiver a banana, nós temos mais o ponto para consumo ideal. E existe banana certa para se fazer doce.
A nanica, a banana da terra também é muito boa, entra em qualquer produção de doces. Hoje a Andréia vai preparar uma calda caramelada. Os ingredientes são simples: uma banana nanica madura, suco de limão e açúcar. O primeiro passo é derreter o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo. E o caramelo, de preferência, deixa ele bem clarinho, porque se deixar ele muito escuro, o doce fica amargo. Então, nesse momento, eu já vou colocar o limão. Muito cuidado na hora de colocar um líquido num caramelo, viu? O suco ajuda a deixar a banana mais clarinha. Porque a banana, com o tempo, assim como a maçã, ela vai escurecendo. Não é preciso mexer. Quando o caramelo está uniforme, Andréia acrescenta as rodelas. Ela tá carameladinha, mas também não tá mole demais, porque senão vira um doce pastoso. Ideal para acompanhar um sorvete de creme, por exemplo. Tá perfeito. E o que fazer com as bananas cortadas que sobraram? Ela vai oxidar, ela vai amarelar na ponta onde ficar exposto. Então aí fica uma observação. Pode reservar, mas para consumo no máximo no dia seguinte. Você pode guardar na geladeira, num recipiente que você conseguir, desde que ele seja hermético, bem lacradinho. Outra opção é armazenar no congelador. Dura até 2 meses. No Nordeste, a banana é base para um doce muito famoso. Todo mundo gosta, né? Só de falar dá água na boca, né? Não se sabe ao certo a origem do prato. Alguns pesquisadores acreditam que o nome se deve à cor escura da canela e ao formato alto do queijo sobre a banana, que lembraria uma cartola. O preparo é simples: cortar a banana ao meio, untar com a manteiga e colocar na chapa. O queijo de manteiga tem um porém, um corte no queijo de manteiga, na grossura de um dedo. Vai passar sobre o quiabo e de sequência vai passar a manteiga. Aí é só colocar o queijo sobre a banana e polvilhar com açúcar e canela. Olha, você vem a Pernambuco e não come a cartola, eu posso dizer, você que é fã de doce, não sabe o que está perdendo. Essa é a Fernandinha. Olha só o sorriso dela depois de provar a fruta pela primeira vez. Oh, meu Deus, que delícia! Até poucos dias, a Fernandinha só conhecia o gosto do leite materno. Agora, ela está na fase de experimentar várias frutas. Ela já comeu maçã, já comeu mamão, manga, que ela gostou bastante também, abacate, melancia, pera. Só que uma delas é especial. Adora banana. Foi o início da introdução alimentar e agora faz parte do cardápio dela também. Banana é uma fruta doce e prática para oferecer aos bebês. Mas será que eles podem comer qualquer tipo de banana? O consumo da banana orgânica vai estar livre de agrotóxico, então seria um alimento mais seguro. A transição alimentar deve ser sempre orientada pelo pediatra. Ela indicou que a gente amassasse. Ela falou nada de liquidificador nem mixer, nada de açúcar, nada de mel. Isso não pode ainda na dieta, então só a banana mesmo. Mas como já é docinha, só a banana já faz o maior sucesso. A Fernandinha continua tomando leite materno e uma vez por semana não dispensa a fruta favorita. Banana é certeza de sucesso para ela. Ela sabe tudo sobre tênis, não é para menos. Vanessa Menga começou muito cedo no esporte. Meu pai era professor de tênis e aí eu adorava vê-lo sair com a raquete e aí sempre pedia para ele me levar. Então, entre uma aulinha e outra, ele batia a bola comigo. Peguei gosto aos 4 anos, muito cedo, e aos 6 anos joguei meu primeiro torneio. Daí, ela não parou mais. Morou uma temporada na Espanha para treinar.
jogou campeonatos importantes e foi a única tenista brasileira a participar de 2 Olimpíadas. Tive muitas conquistas boas, né? Acho que uma das minhas maiores conquistas foi a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, em 99, que foi um reconhecimento muito grande. Ela parou de jogar em 2003 por causa de um acidente de moto. Foi uma falta de sorte, eu estava no auge da minha carreira. Ela sempre soube que a alimentação para um atleta é fundamental. E existe uma fruta que é muito procurada pelos esportistas. A banana é super importante, né? Porque ela tem potássio e tem a frutose, então te dá uma energia durante o jogo. Vanessa comia bananas também para evitar as câimbras. O atleta tem muito desgaste, né? A fadiga muscular gera cãibra e o atleta tem essa cultura, né? De comer banana, como com aveia batida. Agora é hora de experimentar pratos deliciosos feitos com a fruta. Como entrada, a chefe Bia preparou um escondidinho com purê de banana da terra, queijo e carne seca. Em segundo tem a lasanha de banana. Essa lasanha é espetacular. Ela vem banana e queijos ao molho à bolonhesa. Para terminar a sobremesa, tapioca de banana nanica, canela e leite condensado. Então, muito obrigado, chefe. Obrigada a vocês, uma boa tarde. Boa tarde, vamos provar? Vamos provar. Começamos pelo escondidinho. Tá bom. Bom, o escondidinho tá aprovado. Tá aprovado. Vamos pra lasanha? Você nunca tinha comido lasanha de banana? Nunca, achei uma delícia. Agora, para terminar, a doçura da tapioca. Muito bom, tá aprovado. E atenção para as mudanças nas regras do esquema de coparticipação nos planos de saúde. Novos procedimentos foram incluídos e não poderão ser cobrados. Junto à alegria da gravidez, vieram as despesas com o pré-natal. Mesmo tendo plano de saúde, cada vez que ia ao médico, Natália tinha que pagar uma parte da consulta ou exame. Isso sai do seu salário assim, sem esperar, é uma surpresa sim. Este é o chamado plano coparticipativo. Parte das despesas do usuário é descontada em folha no fim do mês. Mas esses gastos que muitas vezes assustam e pesam no orçamento estão com dias contados. Uma portaria publicada pela Agência Nacional de Saúde cria regras para a aplicação da coparticipação e franquia em planos de saúde. A norma protege o consumidor ao estabelecer um percentual máximo a ser cobrado pela operadora na realização de procedimentos. Estabelece limites no valor a ser pago na coparticipação e isenta a cobrança de qualquer taxa em mais de 250 procedimentos. O valor que ele vai pagar a título de coparticipação está limitado ao valor da mensalidade. Quer dizer o quê? No mês ele pode pagar no máximo 2 vezes o valor da mensalidade. Uma de mensalidade e outra somando a título de coparticipação. E eu fico por aqui, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.